poeta inglês Oscar Wilde disse uma vez: "O sonhador é aquele que enxerga a aurora antes dos outros." Certamente, os primeiros personagens da história deste lugar se encaixam neste aforismo. Barra do Garças, cidade do interior de Mato Grosso, ainda se vê marcada pelos cidadãos que contribuíram para o seu crescimento. Por isso, todos eles merecem um reconhecimento. Tudo começou com a história de uma garrafa de diamantes. Segundo a lenda, um ex-combatente da Guerra do Paraguai, Simeão da Silva Raia, resolveu iniciar, junto a alguns amigos, uma garimpagem de ouro próxima ao encontro dos rios que passam pela região, o Rio Araguaia e o Rio Garças. Ao invés do ouro, os aventureiros encontraram grandes quantidades de diamante, que foram então colocadas em uma garrafa. Durante um dia de garimpo, o grupo de Simeão foi atacado por índios e, na fuga, a garrafa teve de ser enterrada em um cascalho na beira do rio. Simeão Arraia teria deixado inscrições nessa pedra para se localizar quando fosse buscar a garrafa. Esses sinais provavelmente se referem à localização de onde a garrafa teria sido enterrada. Ninguém jamais encontrou a garrafa de diamantes, mas a lenda ajudou a impulsionar a vinda de vários garimpeiros que aqui aportaram em busca de pedras preciosas. Em 1924, a chegada de um homem seria decisiva para a história da região. Antônio Cristino Cortes nasceu em 1855 na cidade de Boa Vista do Padre João, onde se localiza Tocantinópolis, interior do Tocantins. Atraído pelas histórias de diamantes, Cristino Cortes decidiu se aventurar nos garimpos do Araguaia, em companhia de seu amigo Francisco Dourado. A margem matogrossense do rio era conhecida como Barra Cuiabana. Seu Jonir é filho de Joaquim do Guadiato, garimpeiro famoso na região, e conheceu de perto a história de Cristino Cortes. Antônio Cristino era empresário, era um homem relutante, capaz de definir algumas projeções de sua vida e de amigos. E ele veio para cá em companhia de Francisco Dourado, Francisco Bispo Dourado, um amigo dele que ele conheceu, a pessoa que ele conheceu, e ele vieram de Araguaiana aqui para fazer um passeio assim, de visita, de reconhecimento de área, em função de saber que aqui tinha muito garimpo, né? No início da década de 30, o povoado de Barra do Garças passou a ser distrito de Araguaiana, cidade próxima, pela qual também passava o rio Araguaia. Antônio Cristino Cortes teve a iniciativa de alinhar as primeiras ruas, definir as quadras e distribuir os lotes dos poucos habitantes que aqui viviam. Essa, a Avenida Antônio Cristino Cortes, foi a primeira rua da cidade. Com o crescimento do distrito, Cortes convidou seu amigo Emiliano Costa para instalar um armazém para fornecimento de mercadorias. Junto a Emiliano veio seu sobrinho e empregado do galpão, Antônio Paulo da Costa Bilego. Anos mais tarde, sua participação seria primordial para a história da cidade. Antônio Paulo da Costa Bilego nasceu em 1909 na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, interior do Maranhão. Bilego ingressou na política a convite de Cristino Cortes, tendo sido eleito prefeito de Araguaiana em 1947. 9 meses depois de ter assumido a prefeitura, Bilego mudou a sede administrativa do município para Barra do Garças, fazendo com que Araguaiana voltasse à condição de distrito. Ele foi convidado em 1947 para se tornar um candidato a prefeito. E ele, na época, não vou dizer que impôs uma condição, ele condicionou o seguinte fato: aceitaria a sua candidatura a prefeito, desde que, sendo eleito, faria a transferência do município de Araguaiana aqui para Barra do Garças. E ele acabou fazendo uma dobradinha com o então candidato a deputado da época, Eronides Araújo. Ele o apoiou para que o Eronides, sendo eleito deputado estadual, apresentasse um projeto de lei na Assembleia Legislativa, criando o município de Barra do Garças. Barra do Garças deixaria de ser distrito e se tornaria sede do município. Entre suas principais obras, Bilego oficializou o primeiro plano de urbanização da cidade, abriu estradas e construiu redes de abastecimento de água para a região. Fora da política, Bilego foi também fazendeiro e maçom atuante, tendo fundado a loja maçônica Acácia do Araguaia. A ajuda do seu povo, um povo muito bem que o acolheu e o elegeu e que tinha muita confiança. E ele tinha essa capacidade de fazer o povo sentir
o seu trabalho, trabalhando junto e tudo. E a cidade foi crescendo, 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 crescendo. O município de Barra do Garça dividia com o General Carneiro e Chapada dos Guimarães ia dividir com o estado do Pará. Era considerado o maior município do Brasil. Um antigo funcionário de Bilego continuaria o legado de liderança de seus contemporâneos. Nascido em 1923 na cidade de Cariús, interior do Ceará, o rapaz que começou como comerciante garimpeiro se tornaria um dos principais líderes do estado de Mato Grosso. O Valdo já era um líder nato também, né? Ele, nas reuniões, ele gostava de chamar atenção, gostava de organizar eventos festivos, e isso o projetou politicamente. O Valdo foi um político que destacou não por grandes obras, por fazer obras de infraestrutura que marcasse a sua trajetória. Ele era um divulgador de Barra do Garça. E o Valdo sabia que precisava ter algo para marcar, para chamar a atenção. Ele falou, poxa, eu vou apresentar um projeto de lei para criar aqui um aeroporto de ETs. E levou à Câmara, foi motivo de brincadeira, de chacota, o que era natural, mas ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. E ele fazia isso de uma forma teatral e passava a imagem de que ele estava falando sério. Tanto é que ele foi chamado para ir ao programa do Jô Soares e com muito brilhantismo, com muita galhardia, ele conseguiu transmitir a sua ideia, o que ele queria, riram dele, fizeram chacotes, mas ele não perdeu ali em momento algum, porque o objetivo dele, como eu disse, desde a época que aqui morava, os seus primórdios, ele gostava de divulgar as coisas de Barra do Garça, ele tinha esse orgulho, ele se sentia mais matogrossense, mais barragacense do que nordestino. Várias outras pessoas participaram da história, sendo autoridades políticas ou simples moradores. Luiz Alves da Silva, o Baé, foi um dos pioneiros mais populares de Barra do Garças. Baé chegou à região do Araguaia por volta de 1946 e se instalou no porto, que hoje é conhecido pelo seu apelido. O Porto do Baé, que servia como ponto de chegada dos antigos garimpeiros, atualmente é um dos ambientes de lazer mais frequentados da cidade. Dona Celina, filha de Baé, explicou como surgiu o apelido de seu pai e por que o porto é conhecido por esse nome. Eles criavam muito porco, aí tinha aqueles porquinhos do Baé, aqueles porquinhos. Aí ele era bem baixinho também, igual os porcos, aí puseram esse apelido nele. Quando ele tinha o garimpo ali na praia, ali entre a Sadia e Aragaça, é que lá tinha uma ilha. Ali eles garimpavam, eles plantavam as vazantes. Aí de lá eles mudaram para cá. Eles moraram aí uns 40 anos. Aí puseram o nome, Porto do Baé. Apesar de o nome oficial não ser este, a população ainda usa a expressão Porto do Baé quando se refere ao lugar. O nome de um cidadão simples que ficou marcado na memória do barragarcense. Os antigos desbravadores podem ter pensado que a riqueza do lugar talvez seja infinita.